Vamos então avaliar como é que o Sintegra foi feito no nosso PAF SF, tá? Eu vou abrir então aqui o projeto do PAF. Aí está, essa tela inicial não me interessa. Vou pressionar Ctrl F12 e procurar por Sintegra. Vou abrir todos esses arquivos aqui. Alguns deles são VOs, nós temos um controller e temos um arquivo o Sintegra Pass, tá? Vamos avaliar primeiramente os nossos VOs. Eu tenho aqui, por exemplo, o Sintegra 60M VO, Sintegra 60A VO. Observe que na descrição aqui, olha, esse Sintegra 60M se refere à tabela Sintegra 60M, o Sintegra 60A se refere à tabela Sintegra 60A, né? No meu banco de dados, em T2TI PAF-SF, eu tenho então a tabela Sintegra 60A, tenho a tabela Sintegra 60M, M de mestre e A de analítico, né? Se nós voltarmos aqui no nosso manual de orientação, podemos procurar por 60M. Nós vamos achar então que o registro tipo 60M é o tipo mestre, né? O identificador do equipamento, tá? E o 60A é o analítico, é o identificador de cada situação tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal. Tá? Esses registros 60A e 60M, eles são gravados no momento que você emite a redução Z. Ok? Você que vem acompanhando o curso do PAF-SF já sabe disso, né? Muito bem, então eu vou fechar esses dois, o VO do 60A, o VO do 60M, porque nós já descobrimos para que eles servem, né? Eles representam aquelas duas tabelas, tá? Eu tenho então o Sintegra 60D VO. No entanto, no banco de dados eu não tenho uma tabela Sintegra 60D, né? Ele me informa aqui na descrição que esse é um VO transiente. Isso significa que ele não representa uma tabela em si, mas uma consulta feita no banco, tá? Essa consulta nós transformamos em uma view, né? Então eu tenho aqui uma view 60D. Aí o que é o 60D? Vamos pedir ajuda aqui no nosso manual. 60D é o resumo diário, é o registro de mercadoria ou produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por terminal de ponto de venda ou por SF, tá? Então nós temos aqui dois produtos, né? Se nós analisarmos a nossa tabela SF venda detalhe, nós vamos ter dois itens vendidos, tá? Por isso que essa view ela está trazendo aí dois produtos, ok? Para isso que serve então esse 60DVO, tá? Ele vai representar os dados aí, né, os campos daquela view, tá? Vou fechar. Temos o Sintegra 60R. Ele também é um VO transiente, né? Tá aqui o 60R. O que é que o 60R ele faz? 60R. 60R é resumo mensal. 60D resumo diário, 60R resumo mensal. Registro de mercadoria ou produto ou serviço processado em equipamento emissor de cupom fiscal, tá? Então nós vamos ter aqui essa view trazendo esses dados também, né? Você pode depois analisar o código fonte dessa view, ok? Para ver como é que ela foi desenvolvida, tá? Esses códigos fontes das views estão no DVD, estão no EAD também lá do PAF-SF, tá? Perfeito, então já sabemos para que é o Sintegra 60RVO. Temos então o 61RVO. 61 também temos uma view para ele, ó, tá? Mas o que é que faz o 61R? Vamos pesquisar aqui. Aqui está. Registro tipo 61, resumo mensal por item 61R. É o registro de mercadoria ou produto ou serviço comercializado através de nota fiscal de produtor ou nota fiscal de venda ao consumidor não emitida por SF, tá? Então o que é isso aqui, ó? Quando você emite uma NF que não passa pelo SF, né?
essa nota fiscal ela vai aparecer no Sintegra 61R, tá? Tanto é que se nós observarmos o código fonte dessa view aqui, ele vai trazer os dados de NF2, ó, tá? Da tabelinha NF2. Ok, essa tabelinha aí, essa view, ela foi feita já há algum tempo, né? Essa tabelinha passou a ser essa nota fiscal cabeçalho, nota fiscal detalhe, ok? Ele vai trazer os dados então dessa nota fiscal que é emitida no próprio terminal lá do SF, né? Essa é uma das exigências legais do PAF, que exista essa opção para que quando exista algum problema com o SF, a empresa emite uma nota fiscal manual, no entanto ele tem que informar essa nota fiscal no sistema do PAF, tá bom? E são esses dados que aparecem no Sintegra 61R, no registro tipo 61R, conforme nós observamos aqui, tá? Então, para o PAF, né, nós emitimos apenas os registros do tipo 60 e 61, né? Se nós observarmos aqui no manual, vamos para o iníciozinho aqui do manual, vamos procurar pelo tipo 60, olha. É o registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal. Ok? E ele tem os subtipos, né? Nós observamos depois que o 60 ele tem os subtipos MADI, mestre, analítico, diário e item, tá? Então nós criamos o M, o A e o D, e tem ainda o 60R, né? Que é esse aqui, ó, tá? No caso do 60i, nós não criamos aqui para o PAF. Ainda criamos o 61R, que é aquela situação, né, onde nós emitimos uma nota fiscal manual. Ok? Olha, quando não emitidos por SF, tá? No caso, essa nota fiscal de venda ao consumidor modelo 2 é que o nosso PAF ele permite a entrada dos dados dessa nota que foi emitida manualmente. Ok? Vamos retornar aqui para os nossos VOs, né? Então, esses foram os VOs que nós vimos. Tem ainda um Sintegra VO, né? Esse Sintegra VO ele vai representar aí vários dados para que seja gerado o arquivo do Sintegra, tá? Muito bem. Temos o Sintegra Controller. O que é que faz o Sintegra Controller? Ele vai permitir a gravação dos registros 60M e 60A, e ele vai retornar uma tabela com esses outros registros aqui, olha. Com o registro 50, com o registro 54, registro 51, com o 60M, o 60A, o 60D, o 60R, o 61R e o 54 e 75, ok? Tudo isso está aqui nesse nosso controller. É evidente que nós vamos utilizar essa estrutura, pelo menos, né, boa parte desse código, para gerar o nosso arquivo Sintegra no T2T IRP, tá? Esse aqui está preparado para gerar para um SF, né? No T2T IRP nós vamos gerar de toda a empresa com os dados de todos os SFs, ok? Finalmente nós temos a tela, ou a Unity U Sintegra, né? Onde ela vai ter a geração dos registros, tá? Bem parecido então com aquele nosso exemplo que nós abrimos lá do Sintegra feito pelo ACBR, né? Nós vamos ter então os procedimentos gera registro 10, gerar registro 11, tá? O que é que faz, por exemplo, gerar registro 10? Vou gerar registro 10 aqui, olha. Com o ACBR Sintegra, ele vai passando os dados para o registro 10, tá? E o restante é bem parecido, é a mesma coisa que a gente viu lá no exemplo do ACBR. 60D. 60D nós já temos um laço, né? Nós vamos criar então uma lista 60D, né? Vamos chamar essa lista aí através do controller, tá? Ele vai trazer todos os dados do 60D
E a gente vai fazer um laço aqui de 0 até o tamanho dessa lista, instanciando registros 60D e registros 75, ok? Que são o registro 75, se nós observarmos, o D é o movimento diário, né? 60D é o resumo diário. E o 75, o que é o registro 75? Você lembra ainda? Tipo 75 é o registro de código de produto e serviço, tá? Nesse registro 75, o que é que você vai informar nele? Vai informar o período, né, o código do produto, o código NCM, a descrição, a unidade, a alíquota do produto, tá? São essas informações que nós buscamos aqui, ok? Que nós passamos para o registro 75 para a geração do arquivo do Sintegra, ok? Muito bem. E de onde é que toda essa estrutura ela é chamada? Qual é a tela que chama essa estrutura? No PAF-SF nós temos o chamado menu fiscal, tá? Dentro desse menu fiscal, isso aqui é uma exigência legal do PAF, né? Nós temos aqui uma opção vendas do período, tá? Então vai ser essa tela F vendas período, né? Nós vamos abrir essa telinha aqui, ó. É nessa vendas do período que nós chamamos ou a geração do arquivo do Sintegra, ok? Essa vendas do período ela vai gerar o arquivo do Sintegra e o arquivo do SPED. No caso do arquivo do Sintegra ela vai gerar alguns registros, no caso do arquivo do SPED vai gerar alguns dos blocos do SPED, tá? Essa primeira guia aqui são as informações do Sintegra, onde você vai passar o código do convênio, a natureza das informações e a finalidade do arquivo. Passa então aqui o período, clicou em confirmar, ele vai então verificar qual é o item que você chamou. Se for para gerar o Sintegra, ele seta aqui algumas informações e chama o gerar arquivo Sintegra, né? Passando aí a data de início, a data de fim, o código do convênio, natureza de informação, a finalidade do arquivo. É esse gerar arquivo Sintegra, né, dentro desse método aqui, que nós vamos chamar todos os outros métodos, tá? Olha, gerar registro 10, gerar registro 11, gera todos os registros e no final das contas nós chamamos o método gera arquivo, né, que aí o próprio CBR ele se encarrega de gravar o arquivo na máquina, tá bom? Então veja, essa foi uma primeira estrutura que nós criamos para o PAF, né? Como já foi mencionado, é por SF que tem que ser gerado esses arquivos aí. Agora nós vamos migrar essa estrutura para o T2T ERP, para que seja gerado agora o Sintegra de toda a empresa, com os dados de todos os SFs que essa empresa ela possui, além de todos os outros documentos que essa empresa ela emite, tá bom?